A norte, um vale cavado limita a cidade. Nele, uma ribeira de águas revoltas que correm, hoje, cristalinas, encanta o visitante. Cascatas esculpidas no granito, um complexo sistema de canais elevadas, dezenas de edifícios fabris implantados nas declivosas margens, pontes, passadiços, estruturas de apoio à indústria de lanifícios, socálculos delimitados por muros de granito bem talhado, hortas geometricamente desenhadas. É assim a Ribeira da Carpinteira, na Covilhã. A sua designação deriva de Carpentária, unidade sociofiscal superior à de Casal, incluindo terras, habitações e estruturas ligadas à transformação de matérias-primas. Algumas descrições do século XVIII demonstram, de forma clara, a importância desta linha de água. Tem mais El Rei na Ribeira da Carpinteira uma fábrica com o seu pisão, tinta e prensa. Referia-se o padre Cabral de Pina à Real Fábrica de Sarjas e Baetas, criada em 1677, por intervenção do conde da Ericeira, Dom Luís de Menezes, e que foi a primeira manufactura de Estado fundada na Covilhã, no Vale da Carpinteira. Em 1680, esta empresa empregava 415 trabalhadores. 2 anos depois, viria a atingir o máximo da sua elaboração. Em meados do século seguinte, os edifícios desta unidade eram adquiridos pela firma Campos Melo e Irmão, que de novo lhe haveria de imprimir grande fulgor. A partir desta data, o Vale da Ribeira da Carpinteira não seria mais o mesmo. Nas suas margens haveriam de se instalar as mais modernas unidades fabris. Entre elas, a fundada em 1853 por António Nunes de Sousa, conhecida entre os covilhanenses como a Fábrica dos Nunes. Entre os seus sócios destacaram-se nomes como o do comendador José António Nunes de Sousa e de seus irmãos Joaquim António Nunes e Sousa e Dr. Francisco António Nunes de Sousa, juiz desta comarca e provedor da Santa Casa da Misericórdia entre 1877 e 1879. A exploração desta unidade passaria em 1905 para as mãos de António Estrela, que juntamente com o seu genro e mais tarde com o seu filho, haveriam de criar a firma António Estrela e Companhia. Esta haveria de adquirir o edifício onde estava instalada e que, em 1910, pertencia ainda a Eugênio Nunes de Sousa. A fábrica usufrui das novas tecnologias introduzidas ao longo do século XX pelas sucessivas administrações, resistindo sempre às crises. Com Júlio Afonso, empreendedor visionário, soube adaptar-se às novas tendências do mercado, aliando a qualidade do fabrico aos modernos movimentos criativos de design industrial, recebendo em 1976 a distinção internacional de Brilliant Pen, atribuído pela Men's Fashion Writer International, Colónia, Alemanha. Hoje a fábrica mantém-se aliando a sua atividade produtiva ao projeto criativo e igualmente inovador, New One Lab, albergando atualmente um conjunto de ateliês de artistas plásticos unidos pelo elo, a fábrica e a lã. A fábrica António Estrela, Júlio Afonso, é uma exceção sobrevivente à crise estrutural que gradualmente votou ao abandono dezenas de edifícios fabris no último quartel do século XX. Estes e as estruturas que lhe serviam de apoio, apesar da sua singularidade, nunca foram alvo de grande atenção enquanto espaços de memória, ainda que, paradoxalmente, sejam reconhecidos como uma das principais, se não a principal referência daquela que é apelidada de cidade-fábrica. A Universidade da Beira Interior tem desenvolvido um papel de veras importante na recuperação deste património. De salientar, na área geográfica agora em análise, o caso dos edifícios da empresa Ernesto Cruz e Companhia, reconstruídos para a instalação da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas.
Igualmente atenta a esta realidade, a autarquia procura preservar a memória e produzir conhecimento e desenvolvimento. Neste âmbito, foi já apresentado o requerimento para a classificação do conjunto formado pelas fábricas Campos Melo e Irmão e Nova Penteação. E, neste momento, apresentam igualmente o requerimento para a classificação de monumento de interesse público, o edifício António Estrela Júlio Afonso. Atribuir novas funcionalidades a estas estruturas, ao mesmo tempo que é mantida a sua memória, é o grande desafio dos nossos dias e o principal objetivo que está subjacente à estratégia da autarquia para que o Vale da Carpinteira seja um local vivo, repleto de história e de recursos, que urge aproveitar em prol de um desenvolvimento que congregue cultura, turismo e natureza. Venha conhecê-lo. Venha dar o seu contributo para o salvar.